Boa tarde, turma. Hoje nós estamos na nossa quinta aula, o vídeo, né? Vamos falar um pouquinho sobre as sociedades empresárias, vou trazer uma conceituação e algumas características de cada uma delas, tá? É uma aulinha um pouquinho longa, pode ser que ela seja dividida em 2 vídeos. No direito empresarial, a gente conceitua a sociedade como uma união de pessoas que reciprocamente se obrigam e contribuem com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilha entre si os resultados. Esse é o conceito de sociedade para o direito empresarial, porque nós temos sociedades que são empresariais e sociedades simples. Então, assim, a grosso modo, esse seria o conceito de sociedade. Quanto às sociedades, a divisão, né, que o direito empresarial faz, que é sociedades empresárias e sociedades simples, as sociedades empresárias são aquelas celebradas por contrato entre pessoas físicas ou jurídicas, ou somente entre pessoas físicas, por meio do qual estas se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Vocês viram aqui, são as características, né, que eu preciso ter uma união de pessoas que vão contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens e serviços. Ok, é o nosso empresário, né? Tamo lá, nossa figurinha, aquele personagem que a gente viu na aula passada, né? Nosso empresário. Mas e as sociedades simples, elas existem? Existem também. E da mesma forma que elas têm, as sociedades empresárias têm proteção, as sociedades simples também têm, né? Qual que é a diferença dela? É que elas são todas as sociedades não empresariais, né? Por que esse trocadilho? O artigo 982, se eu não me engano, ele coloca dessa forma, ele explica o que é uma sociedade empresária e ele diz que as demais, então todas as que não se enquadrarem na atividade de empresário, na união de pessoas, né, na produção ou circulação de bens e serviços, é sociedade simples. Né? Então, o conceito aqui da sociedade simples é que ela é constituída para a exploração de atividade não empresarial. Não quer dizer que não é atividade econômica, ela pode ser atividade econômica, mas ela não é empresarial, né? Então, ela presta um serviço de ordem intelectual ou de cooperativa, né? Uma empresa cooperativa, por exemplo, ela entra dentro do ramo da sociedade simples, tá? Então, sempre que vocês forem diferenciar, tentar marcar aí. Sociedade empresarial sempre vai exercer atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens e serviços, que é uma característica do empresário. Então, é uma atividade do empresário, uma atividade empresarial. E a sociedade simples é aquela que não exerce atividade empresarial, porque ela não está, né, a atividade que ela exerce não está dentro do rol do que é o empresário, do que é a atividade empresarial, né? E ela é de ordem intelectual ou cooperativa, né? Intelectual, cultural, técnica, né? A não ser que ela tenha as características de uma sociedade empresarial, né? Que eu vire uma empresa, né? Eu tenho um cantor que ele criou a marca dele e ele virou uma empresa, ele abre uma sociedade anônima, enfim, ele vira uma empresa com caráter de empresa, né? Então, isso pode acontecer. Mas a regra é que todas as não empresariais que não têm esse caráter são sociedades simples, tá? Então, médico, cozinheiro, né, o engenheiro autônomo, advogado, o representante, né, o vendedor, o transportador que tem CNPJ, né, aquele que cria um MEI para ser só transportador, que é só um motorista, né? Então, assim, esses são o que a gente entende de sociedade simples. As sociedades empresárias, como eu tinha falado anteriormente, ela é o objeto do nosso estudo. Eu não vou entrar muito no mérito do que é sociedade simples, que para vocês não tem muito o porquê de vocês aprenderem, né? Ela é mais simples, a lei é mais tranquila, né, de ser constituída, enfim. Mas o ramo de vocês, que é o direito administrativo, né, o técnico de administração, ele tem que ter em mente o que é sociedade empresária, ele tem que ter como identificar essas sociedades empresárias, né? Isso que o empregador de vocês vai exigir de vocês. Então, por isso que o objeto do nosso estudo são elas, sociedades empresárias, tá?
Requisitos essenciais, que a gente fala que para se constituir uma sociedade empresária, eu vou precisar de uma união de pessoas, então eu não tenho, né, ela sozinha. Eu vou precisar de uma união de capital, porque todos vão fornecer bens e serviços para que ela seja constituída. E eu tenho uma atividade econômica de empresário, tá? Então esses são elementos fundamentais de uma sociedade empresária. Se não tiver esses elementos, ela não pode ser considerada uma atividade empresária. Quanto à regra, né, de união de pessoas, aqui eles falam que a lei determina que a regra é no mínimo 2 pessoas. Essa é a regra, né? Então, quando eu falo em regra, quer dizer que existe uma exceção. E quais são as exceções? As exceções é a unipessoalidade acidental. Ela é uma previsão legal do artigo 1033, inciso 4 do Código Civil. E ela ocorre quando eu tenho uma sociedade em que eu tenho lá, por exemplo, 2 sócios ou 3 sócios, e por algum motivo, né, 1 ou 2, né, se for uma sociedade de 3 sócios, está saindo daquela sociedade. Então, por um pequeno período, a lei autoriza que aquela sociedade que perdeu o seu outro sócio, né, que perdeu aquela pessoa, seja regular, continue atuando, continue tendo os benefícios e a proteção de uma empresa regular, né, de uma empresa correta, que esteja dentro dos requisitos legais. Esse período é de 180 dias. É um período que aquele sócio que ficou sozinho, né, unipessoal, ele possa correr atrás de outro sócio, ele possa fazer com que aquela sociedade seja admitido um novo sócio ou vários outros sócios, para que ela deixe de perder esse caráter unipessoal e seja regular, né? Porque ele tem esse prazo de 180 dias. Se ele não faz isso em 180 dias, aquela empresa passa a ser irregular, ela perde a proteção, né? Ela perde direitos como licitação, ela perde várias coisas, ela é multada, ela não consegue cadastrar no INSS, enfim, são vários problemas que acontecem com ela. Então, essa é uma exceção, por isso que chama unipessoalidade acidental, porque ela não é prevista, né? Ela tem uma previsão, mas quando você constitui uma sociedade, pressupõe que você vai ficar a vida toda naquela sociedade, mas não é assim que nós vivemos, né? Nós estamos em constante mudanças e às vezes um dos sócios está insatisfeito e quer se desfazer. Como ele não é obrigado a ficar dentro de uma sociedade, ele tem o direito de se dissolver e de sair daquela sociedade, a lei dá esse período aí de 180 dias para o sócio que ficar poder correr atrás de um novo sócio. Sociedade individual do advogado. A sociedade individual do advogado, ela é uma previsão legal do Estatuto da OAB, né? Ela é recente, né? Ela não, essa modificação, eu não vou lembrar o ano agora, mas se eu não me engano foi em 2012, 2009, uma coisa assim, em que permite que o advogado ele possa constituir uma sociedade, ele tem características de sociedade, né? E no caso ele é uma sociedade simples, ele vai ter o registro e ele vai poder exercer a atividade dele como uma sociedade sem precisar de mais um sócio, sem precisar que outro advogado esteja com ele na sociedade. Então, essa é uma exceção também, que é a sociedade individual do advogado e é uma previsão legal. A subsidiária integral, que também é uma previsão legal da Lei 6.404, né? Tá lá dizendo que ela pode ser, né, individual, que não precisa ter mais de um sócio. E a Sociedade Unipessoal Limitada, a SLU, novidade recentíssima. Ela foi editada pela MP, acho que a MP foi 900 e alguma coisa, não vou lembrar agora, mas ela se converteu em lei, né? Então, assim, ano passado, em 2019, que pela liberdade econômica, né, que foi aquela lei que veio com caráter de liberdade econômica, saiu nos jornais e tal, que o nosso governo decidiu instituir, e dentro delas trouxe essa nova tipo de sociedade, né? Ela é nova, ela é totalmente nova, a gente ainda mal sabe como que ela funciona, mas a lei tá lá explicando quais são os seus requisitos, né? Que é a Sociedade Unipessoal Limitada, a SLU. E ela foi agora, em 2020, promulgada numa lei. Então, ela era uma MP, tinha um caráter provisório de existência, e veio o Senado, né, veio o Congresso e editou uma lei
transformando ela como um tipo de sociedade permanente. Então, ela é existente e ela pode existir, né? Tem seus requisitos. É novidade. Não temos ainda, eu não sei nem se as pessoas estão constituindo. A ideia do governo foi poder tirar um pouco da burocracia que se tem para abrir uma empresa, né, que a gente tem vários requisitos. Uma Eireli, por exemplo, tem um mínimo de capital para a pessoa abrir. Então, às vezes, ela não consegue abrir porque ela não tem aquele capital, mas não quer dizer que ela não quer exercer uma atividade empresária, né? Não quer exercer uma empresa. Então, essa sociedade unipessoal veio por esse motivo. Ficam aí essas exceções, então, à regra da união de pessoas. A união de capitais, ela deve ser realizada por todos os sócios, né? Todos os sócios, de alguma forma, devem contribuir com o capital da empresa. O que é capital? É o valor da empresa, né? Toda empresa ela tem um valor. Você pode dar esse capital em dinheiro, em espécie, em bens e em serviços, né? Só que quando é em serviços, ele obrigatoriamente tem que ser convertido em moeda, né? Eu ofereço, porque pode ter, eu tenho meu sócio lá que é o dono da grana, que vem e dá o dinheiro, e eu tenho meu sócio lá que é o que sabe trabalhar, é o que tem um intelecto, né? Que vai criar, por exemplo. Eu junto esses dois. Um entrou com dinheiro, o outro entrou com serviço. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso mensurar esse serviço. O que é transformar, converter em moeda? Eu preciso colocar a hora dele de trabalho como um valor, para mim poder calcular qual vai ser o valor do capital dele, né? Então, o capital dele tem que ser instituído como se fosse em dinheiro, mesmo que ele não tenha dado. As atividades econômicas de empresário, aquela que eu já falei na semana passada, né? É uma atividade que seja de produção ou comércios organizados, né? Ela visa a produção de bens e serviços, né? E por que organizados? Porque para ser atividade empresarial, ela tem que ser organizada. Isso é inerente à constituição dela, tá? Faço aqui uma observação para vocês, que as sociedades regidas pelo Código Civil são constituídas pelo contrato social e as sociedades regidas pela Lei 6.404, que é a lei da SA, né, Lei da Sociedade Anônima, são constituídos por Estatuto Social. Sociedades empresárias e cláusulas essenciais. Aqui são cláusulas que não podem faltar num contrato ou num estatuto social de uma empresa, de uma sociedade empresária, tá? A primeira qualificações está prevista no 997, se eu não me engano, 997, e são obrigatórias, né? Uma vez que ela, né, a falta de qualquer uma dessas cláusulas tornam a sociedade irregular. E já vou explicar para vocês o que acontece quando uma sociedade é irregular. Deixa eu ver se eu estou conseguindo achar aqui para vocês o artigo. De qualquer forma, no PDF tem um artigo para vocês certinho. Se eu não me engano, é o 997 ou 977. A primeira cláusula é a qualificação dos sócios, e por qualificação é tudo, é nacionalidade, é estado civil, CPF, RG, endereço, é tudo quanto é tipo que vai qualificar aquele sócio, né? Ou sócios. A denominação é o nome empresarial, que é pela firma, né? Que é a razão social, ou pela denominação, que é o nome fantasia. O objeto é a atividade empresarial que a empresa vai exercer, que atividade aquela empresa está se propondo a oferecer, né? Ela é uma atividade comercial, ela é uma atividade alimentícia, uma atividade de produção de alimentos, ela é uma atividade industrial, ela é uma atividade de construção, é isso. O objeto é isso. Ela tem que ter a sede, então eu tenho que ter um endereço para aquela empresa. Eu não consigo constituir uma empresa sem indicar um endereço. E esse endereço ele tem que ser válido existente, né? Ele tem que existir de fato, e de fato a sede da minha empresa tem que ser naquele local, porque perante terceiros e qualquer pessoa, quando eu for notificar aquela empresa por algum motivo, eu vou fazer naquela sede, naquele endereço indicado no contrato ou no estatuto social.
Ela pode ter um prazo, não necessariamente que ela precisa ter um prazo, mas ela tem que estar definindo se é indeterminado ou se vai ter um prazo determinado, né? E no caso do determinado, tem que especificar quando que ela encerra, né, o seu encerramento. Ela tem que delimitar o capital, que foi aquilo que eu falei para vocês, a união de capital, se está entrando em dinheiro, se está entrando em bens e se está entrando em serviços. E quanto que é cada capital, cada valor, né, quinhão desse capital dos seus sócios. Ela tem que especificar, né, que é o capital e as cotas. As cotas dos sócios seriam isso, quanto que vale cada cota daquele sócio, né, quanto que corresponde aquele patrimônio da empresa para cada sócio. Ela tem que delimitar as obrigações, ela tem que delimitar as administração, né? Então, obrigações dos sócios e administração é daqueles que vão ser o responsável em administrar aquela empresa, né? Ela tem que também explicar a participação dos sócios, e aqui a participação vocês entendem o que é lucro e o que é prejuízo, como que vai funcionar a participação de cada um desses sócios. E ela tem que explicar a responsabilidade dos sócios. A responsabilidade dos sócios se remete a terceiros, né? Se aquela empresa causa prejuízo a alguém, como que funciona a responsabilidade daqueles sócios que ali estão integrantes. Então, essas são cláusulas essenciais. Então, para mim, quando vocês forem analisar um contrato, se for da alçada de vocês têm que ticar ali se tem esses itens como cláusulas essenciais. As demais cláusulas podem ser necessárias e algumas mais vão ser exigidas de acordo com o tipo societário da empresa, mas essas aqui vão ter em todos os contratos, em todos os estatutos, tá? Elas são obrigatórias. A falta de qualquer uma delas torna a sociedade irregular. Modalidades de sociedade empresárias. Aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, eu vou tratar apenas das sociedades empresárias, eu não vou falar das sociedades simples. As sociedades empresárias, elas são divididas em despersonificadas, gente, que horrível, não consegui falar, despersonificadas. Se fosse presencial, a gente estaria rindo muito. E não são aquelas que não possuem personalidade jurídica, elas não são pessoas jurídicas, né? Elas não possuem registro né, e por essa razão não possuem personalidade jurídica. Elas são classificadas em sociedades comum e sociedade em conta de participação. O que vocês têm que gravar na cabeça de vocês? Sociedade empresárias despersonificadas são aquelas que não possuem registro. Não foi levado ao registro para que elas adquirissem a personalidade jurídica, passassem a ser uma pessoa jurídica e não aquele sócio, né? Porque enquanto não tem um registro do ato constitutivo, né, do contrato social, enquanto não foi lá registrado na junta comercial, aquela empresa ela pode até existir, mas ela vai existir na pessoa do sócio, ela ainda responde pela pessoa física do sócio, né? Então, ela é bem complicadinha. Ela é prejudicial, na verdade. As sociedades empresariais personificadas são aquelas que possuem personalidade jurídica, né? Podendo ser sujeitos de direitos e de obrigações. Então, eu tenho sócios, que são pessoas, por exemplo, pessoas físicas, que constituem uma pessoa jurídica, que é essa sociedade empresarial. Foi lá, fez o registro. Do registro, ela tornou o quê? Ela tem a personalidade jurídica. A gente falou isso na aula passada, né? Que foi o registro na junta comercial, é o momento que gera a personalidade jurídica. Surgindo a personalidade jurídica, tudo que é relacionado à parte particular dos sócios não está mais interligado, né? Então, mesmo que o sócio esteja ali, né, seja daquela empresa, eles são pessoas diversas, são diferentes, né? Uma é pessoa física e a outra é a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica que é quem vai tratar e responder aos terceiros, né? Ela que é responsável por qualquer prejuízo que venha a causar, e não o sócio, né? Coisa que essa proteção não tem numa sociedade despersonificada. Elas possuem registro, então tá aqui registrado, né?
possuem registro e têm titularidade patrimonial, elas têm o seu próprio patrimônio, né? Elas respondem pelo seu patrimônio, elas possuem patrimônio, tá? Se classificam em sociedades de nome coletivo, em comandita simples, em limitada, em comandita por ações e em sociedades anônimas. É bastantinho. A primeira nossa aqui, que são então uma sociedade despersonificada, que é a nossa sociedade comum. Ela é conhecida também como irregular, de fato ou informal. Ela é muito normal até, demais, né? E ela se constitui-se na união de duas ou mais pessoas, né, que juntam um patrimônio e exercem uma atividade de empresário, assim como uma sociedade personificada. Você olha ela e acha que ela é uma empresa, que ela tem um CNPJ, mas não necessariamente que ela levou aquele contrato a registro ou que sequer ela criou aquele contrato para ser levada a registro, né? Então, elas têm características todas de uma sociedade personificada, porém elas não possuem registro e nem nome empresarial, porque para ter nome empresarial tem que ter registro, né? Aí vai gerar a personalidade jurídica, e a personalidade jurídica é identificada pelo nome empresarial. Então, ela sequer tem nome empresarial, ela pode até ter um nome lá, mas não significa que é um nome empresarial, porque não há registro dele. São divididas em sociedade comum originária, que é aquela irregularidade que surge na constituição da sociedade. Então, assim que a sociedade foi constituída, ela já é irregular, ela já foi constituída de forma irregular, seja por ausência de registro lá na junta comercial, ou seja por ausência de contrato. Tem gente que sequer faz contrato, junta aí, eu tenho R$1.000, você tem 1.000, vamos comprar lá no Brás um monte de muamba e vamos vender junto. Todas as características de uma sociedade, né? São duas pessoas que uniram capital, cada um com R$1.000, que foram até o Brás e compraram a mercadoria, então constituíram o capital e o bem daquela empresa, e vão vender, que vão fazer o que? Circulação de produto, né? Com fim de dividir o lucro e o prejuízo, né? Com fim de relação comercial. Então, não necessariamente que eles criaram, eles fizeram isso de boca a boca, nem tem contrato. Acontece muito. E a sociedade comum superveniente é aquela irregularidade que surge em razão de uma desatualização nas cláusulas essenciais do contrato. Então, assim, mudou um sócio e eu não alterei o contrato, mas eu tenho que alterar. Eu tenho que meu contador, tem que ir lá no contador, eu tenho que apresentar que aquele fulano saiu da empresa, eu tenho que registrar aquilo no contrato social, e o contrato social, por sua vez, que é esse adendo, eu tenho que registrar na junta comercial. Se eu não registro esse adendo, a minha empresa passa a ser irregular, ela passa a poder ser prejudicada em razão dessa irregularidade. Então, é muito sério essa atualização. O povo brinca, principalmente quando a empresa quer dar nó, ela não atualiza, né? Quando ela quer dar nó nos credores, ela não atualiza, ela vai trocando de sócio, demora uns 2, 3 anos, ela vai lá e atualiza de uma vez, porque daí ela lá, que era o primeiro sócio, não tem mais responsabilidade sobre aquela empresa. Então, é muito sério essas atualizações. E essa irregularidade, ela vem superveniente, ela vem depois de que foi criada. Ela foi constituída tudo certinho, contrato social, registrado, todo mundo bonitinho, cláusulas essenciais. Mas no decorrer do seu funcionamento, no decorrer do tempo, houve uma modificação nela e ela não atualizou, ela não registrou essa modificação, o que gerou, consequentemente, essa irregularidade da empresa. Dessa modalidade de empresa, né, na sociedade comum, o patrimônio dela é considerado um patrimônio especial. O que significa? Que o patrimônio dos sócios afetados pelo exercício da atividade tornam-se patrimônio social. Então, aquele R$1.000 que eu inseri para comprar o mercado lá no Brás, ele tornou automaticamente um patrimônio especial, um patrimônio social da empresa. E vou longe, se eu uso o meu carro pessoal para ficar carregando e buscando, fazendo o transporte dessa mercadoria, eu estou tornando o meu carro um patrimônio social.
porque ele está sendo utilizado para que a minha atividade empresarial seja realizada. Então, vai mais longe, né? Eu posso até, num caso de responsabilidade, ter que entregar o meu carro, que é particular meu, para saldar dívidas da empresa, porque como eu usei ele para fazer esse transportes de mercadoria, ele passou a ser um patrimônio social da empresa. Ele deixou de ser meu patrimônio pessoal e passou a ser um patrimônio social da empresa. A responsabilidade dos sócios, nesse caso, ela é solidária e ilimitada. Solidária quer dizer que, independente de quem fulano deu 1.000 e ciclano deu 10.000, a responsabilidade dos dois é igual, não tem diferenciação de cota. E eu posso cobrar quem eu quiser, eu não preciso escolher quem eu vou cobrar. Eu posso cobrar um ou posso cobrar todos. E ela é ilimitada. Ilimitada significa que ela não está sobre o limite do capital, né? Eu tenho um capital lá de 10.000, ela não está limitada naquele limite. O limite dela ultrapassa o capital e atinge os bens particulares daquele sócio. Atinge o sócio no seu todo, né? Isso que significa essa responsabilidade ilimitada. Viu que consequência, né? De uma sociedade irregular. Você pode perder o teu carro particular, porque você usa para fazer um transporte, por exemplo, e ainda por cima, se for causar prejuízo a alguém, porque pode vir causar prejuízo, vai ter que responder 100%, mesmo que o capital da empresa não supre, vai ter que atingir todos os seus bens pessoais, né? Sem precisar fazer uma desconsideração da personalidade jurídica. Sem eu pedir para o juiz já fazer essa desconsideração, porque aqui no caso os bens se comunicam, né? Então, independente ou não, se é bem particular ou não, ele vai responder pelo débito. Consequências. O empresário não possui legitimidade ativa para promover ação de falência ou de recuperação judicial contra os seus devedores. Se eu sou uma sociedade comum e irregular e tem lá um cara que está me devendo rios de dinheiro, eu posso entrar com uma ação de falência, né, ou de recuperação judicial desse cara. Mas para mim fazer isso, para mim fazer com que ele seja declarado insolvente, né, porque uma vez que você é declarado insolvente, vem várias consequências. Eu preciso ter legitimidade ativa e como sociedade comum eu não posso, nem como pessoa física. Eu tenho que constituir a minha sociedade para então entrar com esse pedido de falência, né, ou de recuperação judicial. Ele não poderá ter livros empresariais autenticados no registro das empresas mercantis. Não tem registro, não pode também registrar os seus livros. Ele não poderá, nessa sociedade, não pode participar de licitação pública, então na licitação pública são excluídos, né, não são aceitos. Eles não podem registrar o seu CNPJ no estado e no município, né? Sujeitando-se, então, a todas as leis tributárias, né? As multas e penalidades das leis tributárias. E ele tem uma ausência de matrícula junto ao INSS, o que acarreta uma pena de multa, né? Então, é bem caro você não constituir uma sociedade regular, é bem caro você trabalhar dessa forma. A sociedade de conta de participação, ela é aquilo que a gente chama de sociedade oculta, né? Sociedade secreta, né? Porque ela não aparece, ela existe somente entre os sócios. É um contrato entre os sócios, né? Um contrato de uso interno entre os sócios, tá? O conceito, né, dela é de que ela é um empreendimento que figura sobre o nome, responsabilidade e personalidade jurídica de uma pessoa natural ou pessoa jurídica, que se denominará sócio ostensivo, e os demais sócios são considerados participantes. Então, eu tenho uma pessoa que se vai lá, pratica, pode até ser uma sociedade, por exemplo, uma sociedade anônima, ela pode ser uma sociedade limitada, ela pode ser uma pessoa física que tem uma sociedade simples, ela está lá e exerce uma atividade econômica. E por ela exercer essa atividade econômica,
Eu sou um investidor, mas eu não quero ser um investidor que vai lá e entra no contrato social. Não, eu quero ser um investidor, eu vou chamar aqui de gaveta, mas o termo não é esse. Mas eu quero ser um investidor de gaveta. Eu quero ser um investidor oculto. Por 1000 razões eu posso querer ser um investidor oculto. E como é um investidor oculto, eu faço um contrato entre eu e aquele sócio, entre eu e aquela pessoa que exerce, né? Então, assim, eu posso prestar serviço, eu posso investir dinheiro, né? Para bens, para que eu participe dos lucros daquela empresa, daquela atividade empresarial. Só que para isso, a gente faz esse contratinho entre nós dois, né? Então, o sócio ostensivo é aquele que é a figura representativa da sociedade, aquela figura que se apresenta a todos, então todo mundo sabe que ele é o empresário, que ele tem aquela empresa. E eu sou o participante, mas o participante oculto, aquele participante que está escondidinho. Então, basicamente é isso, por isso que a gente chama de sociedade secreta. É um empreendimento regular, porque está na lei, diferente da nossa sociedade comum. Essa sociedade em conta de participação tem previsão legal. E por ter previsão legal, ela é regular, ela é permitida por lei, então ela existe, tá? Mas ela não possui uma razão social, não tem registro na junta comercial e nem no cartório de pessoas jurídicas ou até mesmo na OAB, porque eu posso ter um advogado que faz um contrato de uso interno entre os sócios, entendeu? Né? Mas ela tem que ter o quê? O que é aconselhável nesse caso? Fazer um registro perante o cartório de títulos e documentos para que se dê formalidade em relação entre as partes. Por quê? Porque um contratinho de gaveta, ele basicamente não tem muito validade. Você demora para fazer aquele negocinho funcionar, né? No judiciário principalmente, até por A mais B para ele ter existência. Mas se você pega esse contratinho seu e vai lá no cartório de títulos e documentos e registra, né? Ele passa a ser público de certa forma e ele tem uma fé pública de que aquele que foi quem, né, o cartorário que fez aquele registro, ele atesta de que aquelas duas pessoas foram lá e assinaram e finalizaram aquele contrato entre si de sociedade, né, em conta de participação. Então, se o cara, meu sócio ostensível, que é aquele que representa, começa a fazer um caixa 2, por exemplo, eu, como sócio participante, posso ir lá com o meu contratinho lá registrado do cartório de títulos, entrar com uma ação de liquidação, entrar com uma ação pedindo a minha parte, pedindo que ele devolva o prejuízo que ele está causando na empresa, entendeu? E por essa razão que é uma empresa regular, tá? Eles existem 2 tipos de sócio, que é o sócio ostensivo, que é aquele que exerce o objeto social, responde e contrata pela sociedade, e o sócio participante, que é o sócio oculto, é o investidor, que não tem figura, nem nome da sociedade, nem realiza o objeto social, fica de fora, tá? Responsabilidade do sócio ostensível é solidária e ilimitada. Aqui não tem nenhuma proteção também, assim como na sociedade comum. O bem, eu posso primeiro ir numa cobrança nos bens da empresa, do capital social, e depois eu posso, se o capital social não conseguiu pagar, né, aquela responsabilidade, eu posso pedir meu dano todo, independente do valor do capital. E solidária, porque eu posso entrar tanto contra o sócio participativo como o sócio ostensivo. Posso entrar contra qualquer um dos sócios, tá? Já do sócio participante, ela é uma responsabilidade limitada, né? Então, assim, por mais que eu possa entrar contra ele, né, ela é limitada. E ela é limitada ao quê? Ao valor que ele investiu. Então, se eu tenho lá lá no cartório registrado, bonitinho, aquele contrato, né, de conta de participação, se aquela empresa me causou um prejuízo, eu vou poder entrar com o processo, eu entro lá contra o sócio ostensivo e ele é um safado, já não tem bens nenhum, tirou tudo. Lembra fraude a credores? Não tem mais nada. Sumiu com todos os bens e eu não consigo mais tirar R$1 dele. Mas eu sei que o sócio participante, que é esse sócio oculto, é muito rico, tem muito dinheiro. Eu vou lá e vou direto nele e eu peço tudo. Tô errada, eu não posso pedir tudo. Eu só posso pedir ao valor que corresponde ao investimento dele. Se o meu prejuízo é de 200 mil e o capital, e ele investiu 10 mil, eu vou cobrar 10 mil. É basicamente isso que significa essa limitação. Tá? Ele só vai ter responsabilidade
né? Porque a empresa quebrou, não vai pagar. E ele vai pagar quanto para mim? Ele vai pagar só o que corresponde ao capital dele. E se o capital dele é 10 mil, ele vai pagar só 10 mil, tá? Diferente do sócio extensível, que é ilimitado. Se o capital era 100 mil, mas o prejuízo meu foi 200 mil, eu posso sim cobrar a empresa, não conseguir cobrar a empresa, eu posso cobrar o sócio. E aí, quando eu for cobrar o sócio, eu posso cobrar ilimitadamente. Eu posso cobrar ele sobre o valor total, mesmo que o capital da social tenha sido só 100 mil. Vou dar uma paradinha aqui para não ficar pesado o vídeo e aí a gente já volta no próximo vídeo com as sociedades personificadas.